Fala galera dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos prosseguir com o conteúdo. Galera, aconteceu uma coisa aqui muito ruim. Eu acabei de gravar, acabei de explicar essa aula, melhor dizendo. E quando eu terminei eu vi que eu não estava gravando, então eu escrevi aqui no quadro, eu fiz toda a explicação do conteúdo de hoje. E quando eu fui ver, no final, na hora que eu falei, olha, acabou, eu vi aqui que eu não estava gravando. Então eu vou narrar o que eu fiz aqui. Eu não vou apagar essas coisas para não ter que ficar escrevendo tudo de novo, tá? Bom, então vamos lá. Só fazendo uma recordação leve. Nós estamos estudando geometria analítica. Geometria analítica é um conteúdo muito grande e ele é composto por vários subconteúdos, vamos dizer assim, várias etapas. Então, primeiro, nós começamos a estudar o plano cartesiano. Eu mostrei para vocês como que a gente constrói esse plano cartesiano. Depois eu mostrei para vocês como que a gente coloca pontos nesse gráfico e como que a gente identifica a posição desses pontos no gráfico por meio das suas coordenadas. Depois eu mostrei para vocês como que a gente calcula a distância entre dois pontos. Depois eu mostrei para vocês como que a gente calcula o ponto médio de um segmento de reta entre esses dois pontos. E por fim, nós aprendemos a verificar quando que dois pontos serão alinhados, quando que eles serão colineares. Então, se eu tenho três pontos aqui e eu quero verificar se eles estão alinhados ou não, se eles são colineares ou não, existe um cálculo que você pode fazer e eu mostrei isso para vocês nas nossas últimas aulas. Bom, nós estamos quase chegando no estudo de retas, que é uma parte muito importante aqui da geometria analítica, que é estudar retas, as equações das retas. Toda reta vai ter uma equação que representa ela. A equação que representa a reta sempre vai ser uma equação do primeiro grau. Só que conforme a reta, os números que estarão lá nessa equação serão diferentes para cada reta. Mas sempre vai ser uma equação do primeiro grau. Vai chegar o momento importante do conteúdo em que será exigido de vocês que vocês tenham a habilidade de encontrar qual é a equação que representa uma determinada reta. Então vamos supor que o exercício te dê essa reta aqui e ele pergunte para você qual é a equação dessa reta. Aí você vai ter que encontrar. Para encontrar, você precisa de um conceito. Você precisa de um conceito e um número chamado coeficiente angular. Você vai precisar encontrar o coeficiente angular da reta. Só que para encontrar o coeficiente angular da reta, você também precisa de um outro conceito que é o de inclinação da reta. Então, o objetivo da aula de hoje é estudar essas duas coisas para preparar vocês para o estudo de retas. Então, hoje nós vamos estudar a inclinação da reta e o coeficiente angular da reta, beleza? Então, essa é a introdução da aula de hoje. Vamos lá. Então, olha só. Imagine que aqui eu tenho um gráfico, né? Imagine não, ele está aqui. E aqui eu tenho uma reta. Não era para isso aqui estar aqui, não vai ter como apagar. Galera, ignorem esse traço aqui por enquanto, tá? Fingem que ele não está aqui. Beleza, aí aqui eu tenho a minha reta, certo? Toda reta, ela vai formar um ângulo com o eixo X, que no caso está sendo representado por esse ângulo aqui, ó. Então, toda reta que eu desenhar lá no gráfico vai formar um ângulo aqui com o eixo X. A gente sempre vai medir esse ângulo no sentido anti-horário, o sentido contrário ao do ponteiro do relógio. Esse ângulo é o que a gente chama de inclinação da reta. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui mede 45 graus, a inclinação da reta é 45 graus. Se esse ângulo mede 30, a inclinação da reta é 30, beleza? Então, a inclinação da reta nada mais é do que o ângulo que essa reta faz com o eixo X. Esse ângulo sempre vai estar entre 0 e 180 graus. Ele nunca vai passar de 180 graus. Nunca vai ser maior que 180 e nunca vai ser menor que 0.
Porque veja bem, daqui até aqui, do x até o eixo y, do eixo x até o eixo y, são 90 graus. Do x até esse outro lado, se eu sair daqui até aqui, é 2 vezes 90 graus, que dá 180. Então, ainda que eu desenhe uma reta bem aqui assim, daqui até aqui vai estar um pouquinho próximo de 180. Se eu tentar passar, aí eu vou ter que virar a reta aqui assim. Aí já não tem como desenhar maior que 180, porque vai ser um ângulo daqui até aqui. Então, nunca vai ter como você desenhar um ângulo, nunca vai ter como você ter uma inclinação maior do que 180. Mas enfim, isso é só um detalhe. A inclinação da reta é comum a gente simbolizar ela por essa letra aqui, ó, uma letra grega chamada alfa. Poderia ser outra letra, mas geralmente a gente chama por essa. Essa letra não interfere em nada, tá? É só uma letra. Então, inclinação da reta será simbolizada por essa letra alfa. Ok, então isso é a inclinação da reta. Antes de passarmos para a etapa do coeficiente angular, eu creio que se eu for para lá direto, vocês vão ficar confusos. Então, eu vou fazer uma leve recordação das funções trigonométricas. Já adianto que não vai ser nada aprofundado, tá? Eu não vou explicar isso aqui para você assim, de forma bem aprofundada, da mesma forma que é feito lá nas séries anteriores, até porque a gente não tem tempo para isso. Então, eu vou fazer só uma leve recordação para vocês se lembrarem um pouco da tangente. A gente vai precisar da tangente para encontrar o coeficiente angular. Então vamos lá, funções trigonométricas. Na escola, geralmente vocês estudam 3, que é a função seno, a função cosseno e a função tangente. Geralmente o professor explica essas funções para vocês com triângulos retângulos. Então eu desenhei aqui um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo, o maior lado se chama hipotenusa, os outros dois lados se chamam catetos. Vamos supor que a gente tem esse triângulo aqui, ó. Lembre que sempre quando a gente desenha uma reta no plano cartesiano, é possível formar um triângulo retângulo com essa reta, né? Então eu formei aqui, ó. Aqui a gente tem o ângulo de inclinação. Vamos supor que é esse ângulo aqui. O lado oposto a esse ângulo será chamado de cateto oposto. E o outro lado será chamado de cateto adjacente. Ok? Ok, então como a gente vai trabalhar só com a tangente, eu vou ignorar o seno e o cosseno. Vocês se lembram como que a gente calcula a tangente de um ângulo? Para quem não se lembra, eu coloquei aqui para vocês. Ó. A tangente de um ângulo ela é calculada dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. Você pega a medida aqui do cateto oposto e divide pela medida do cateto adjacente. Então, vamos supor que esse cateto aqui mede 30, eu já até deixei 30 aqui. E vamos supor que esse outro cateto aqui mede 15. Então, qual é a tangente desse ângulo aqui, nesse caso? Vai ser 30 dividido por 15, que dá 2. Então, a tangente desse ângulo seria 2. Então, só para vocês recordarem, a tangente de um ângulo é calculada assim. Você pega o cateto oposto e divide pelo cateto adjacente. É possível também calcular a tangente de um ângulo dado. O exercício te dá o ângulo e você calcula a tangente desse ângulo. Geralmente, os livros já te dão o valor de alguns ângulos que mais caem. Então, por exemplo, se a inclinação aqui da reta é 0 grau, a tangente de 0 é 0. Para um ângulo de 30, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus é 1. Tangente de 60, raiz de 3. Tangente de 90 não existe. Então, esses aqui são os principais ângulos. Professor, e se o exercício me der um ângulo que não está aqui nessa tabela? Aí ele vai te fornecer o valor da tangente, porque não é muito importante, nesse momento, você ficar fazendo os cálculos, tá? Então, é isso. Então, só essa leve recordação, porque a gente vai precisar disso agora. Então, vamos lá para o coeficiente angular. Toda reta que você desenhar no gráfico vai ter um número associado a ela chamado de coeficiente angular. Esse número será importante para você encontrar a equação da reta mais para frente. Como encontrar esse número associado a cada reta?
existem duas formas. Se o exercício te der o ângulo entre essa reta e o eixo x, que a gente chama de inclinação, se ele te der esse ângulo aqui, você pode calcular o coeficiente angular utilizando essa fórmula. Lembrando que o coeficiente angular... Lembrando não, né? Porque vocês não viram isso ainda. Apresentando, o coeficiente angular é simbolizado pela letra M minúscula. Tá? Então, se o exercício te deu o ângulo, para você calcular o coeficiente angular, é só você calcular a tangente desse ângulo. Então, o coeficiente angular ele é igual à tangente do ângulo que representa a inclinação da reta. Então, se esse ângulo aqui é 30, você vem aqui e calcula a tangente de 30, que você encontra o coeficiente angular. Se o ângulo é 45, você faz a mesma coisa e assim por diante. Se o exercício não te der o ângulo, ele vai ter que te dar 2 pontos da reta. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 pontos em cada reta. Esses pontos, eles vão ter as suas coordenadas, né? Então, vamos supor que as coordenadas do ponto A é x1, y1. As coordenadas do ponto B é x2, y2. Coloquei aqui. Se você conhece 2 pontos dessa reta, dá para você calcular o coeficiente angular utilizando essa fórmula. Você vai jogar esses valores aqui na fórmula, faz a subtração e depois divide. Vamos fazer exemplos com números. Então, vamos. Eu coloquei aqui 2 pontos. O ponto A tem coordenadas 4 e 3, o ponto B tem coordenadas -2 e -4. Aí eu chamei as coordenadas do ponto A de x1, y1, as coordenadas do ponto B de x2, y2. Se você inverter esses nomes aqui, não tem problema, tá? Se você trocar isso aqui, não tem problema. Aí eu vou jogar aqui na fórmula. Como o exercício não me deu o ângulo, eu não vou usar essa fórmula aqui, eu vou usar essa aqui das coordenadas do ponto. Então, eu vou substituir esses valores aqui na fórmula. Então, vai ficar y2 menos y1. Coloquei aqui y2 menos y1. E x2 menos x1. Então, x2 menos x1. Menos 4 menos 3, sinais iguais. Conserva o sinal e soma. Então, fica menos 7. Aqui também sinais iguais, conserva o sinal e soma. 2 mais 4, 6. Menos com menos dá mais, fica positivo. 7 dividido por 6 não tem divisão exata e não tem como simplificar. Então, você pode deixar a resposta sim. Esse é o coeficiente angular. E se o exercício te der 2 pontos do gráfico, mas ele não te dá os pontos de forma explícita assim? Os pontos estão no gráfico. Como que você vai fazer? É só você escrever eles assim, de forma explícita. Então, por exemplo, eu tenho esses pontos aqui. Vamos supor que o exercício não tivesse me dado isso aqui, ó. Mas aí é bem fácil, que é só você olhar aqui, né? Quais são as coordenadas desse ponto que eu estou chamando de C? Ele é 1 no x e 1 no y. Então, você vai escrever aqui 1, 1. Quais são as coordenadas do ponto D? É 3 no x, deixa eu escrever aqui x, e 3 no 2. Desculpa, 3 no x e 2 no y. Então, você coloca aqui 3 no 2. Você coloca aqui 3 e 2. Beleza? Bom, uma vez que você fez isso, é só você jogar aqui na nossa fórmula. Então, vai ficar... Aí aqui eu inverti. Ao invés de chamar as coordenadas do primeiro ponto de x1 e y1 e depois x2 e y2, eu fiz o inverso para mostrar para vocês que vocês podem fazer invertido também, não tem problema. Aí eu substituí aqui, ó, o x2 é 1, então eu coloquei 1, menos o y2, que é menos o y1, que é 1. Aqui embaixo ficou o x2, que é 1, menos o x1, que é 3. 1 menos 2 dá menos 1. 1 menos 3 dá menos 2. Menos com menos dá mais, fica 1 sobre 2. Tranquilidade. Para encerrar, vamos supor que ao invés de te dar 2 pontos, o exercício te deu o ângulo de inclinação da reta, que é esse ângulo aqui. Vamos supor que esse ângulo seja de 45 graus. Nesse caso, como que você calcula o coeficiente angular? É só você calcular a tangente desse ângulo. Aí a tangente de 45 você pode consultar nessa tabelinha aqui, ó. A calculadora também faz esses cálculos, tá? Então, tangente de 45 é 1. Então, o coeficiente angular é 1 também.
Então é isso, galera. Era isso que eu tinha para mostrar hoje. Nós conversamos sobre a inclinação da reta, que é o ângulo que a reta faz com o eixo x no sentido anti-horário, simbolizado pela letra alfa. E nós aprendemos a calcular o coeficiente angular. Se o exercício te deu o ângulo, o coeficiente angular vai ser calculado fazendo a tangente desse ângulo. Se o exercício, ao invés de te dar o ângulo, te deu 2 pontos, você vai utilizar essa fórmula aqui, usando as coordenadas dos pontos que ele te deu. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp e até a próxima. Falou!